Dia, boa tarde e boa noite. Já que a gente está gravado, a comunidade LGPD, no dia 21/3, com o Zetor sendo esse facilitador falando sobre DPO, a gente está dando abertura aqui agora. E é claro que depois vai estar gravado e publicado lá na nossa biblioteca do canal YouTube e aberto a todos. Zetor, esteja aí com a palavra e vamos falar sobre DPO. Beleza. Bom, então, vou começar pelo começo, que é agradecer aí mais uma vez a oportunidade de participar com vocês aqui, né, dessas discussões que são muito legais. Eu até queria participar mais, né, tá mais vezes ainda, porque, cara, a qualidade da discussão é muito legal, porque é uma coisa prática, né? A gente vai batendo papo, vai tirando dúvidas, algumas coisas. Tá? Então, eu para falar de DPO, né, que na verdade o que a gente tem é uma diferença, né, o que é o DPO lá na GDPR, o que é o nosso encarregado de dados aqui no Brasil, tá? Então, vamos começar pelo começo, né, pela lei, a LGPD, a Lei 13.709, que lá no seu artigo 5º, quando ela define eh, alguns conceitos, né, para a gente trabalhar aí com a proteção de dados, ela coloca lá no inciso 7º no artigo 5º, né, que o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador, ou seja, você precisa, tanto na qualidade de controlador quanto de operador, ter o seu encarregado de dados para atuar como um canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, na verdade, criou-se um cargo específico que as empresas precisam ter, tá? Porque ela diz aqui, indicada, tem que ter, tá? Essa questão toda, que eu chamo de super-herói, né? Eu falo até que é o super-herói que vai ficar trabalhando aí esse monte de coisas, tá? E aí, das regras, né, próprias até da própria lei também, isso estou trazendo aqui primeiro da lei, para depois a gente discutir, né, uma das regras para o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas, principalmente do poder público, é que seja indicado o encarregado quando realizar operações de tratamento de dados pessoais, tá? Nos termos do artigo 39 da própria lei. E aí eu vou dizer que, assim, não tem, porque eu tenho feito aí pesquisa internacional, eu digo assim, para saber qual é o órgão, qual é a empresa que trabalha sem fazer tratamento de dados pessoais. Como eu ainda não encontrei nenhuma, então, de repente, nesse grupo aqui, a gente vai ver se encontra algum, mas ainda não achei, tá? Então, todo órgão público tem que nomear o encarregado de dados, tá? Para começar. O Então, essas questões todas aí que a gente tem que ver. Aí lá no artigo 41 da própria lei, né, o controlador deverá indicar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Beleza, já vimos, o órgão público tem que ter. E aí, o que eu acho interessante, a gente vai começar aqui com a parte prática, é a identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. E aí a gente começa a não adequação LGPD de um monte de empresa. Tá? Porque quando a gente fala de adequação, eu falo que a adequação LGPD pressupõe pelo menos duas situações. Um está de acordo com o que a lei está mandando, que a adequação é isso, e o outro é garantir a segurança dos dados, né? É... São duas questões que pressupõem essa verdadeira adequação. Porque é um saco sem fundo, né? Como é que a gente vai proteger os dados? Depende, né? Cada situação, cada empresa tem um ritmo de proteção. Ontem eu estava dando um treinamento que eu falei, cara, não é razoável que se peça de uma empresa pequena com 3 computadores que ela tem na empresa, que você faça um teste de vulnerabilidade ou pentest. Isso tem um custo alto e às vezes não é o real necessário para uma empresa desse tamanho. Agora, se você tem uma empresa com 200 computadores, gente, aí já é diferente, né? Aí, e que trabalha uma massa de dados muito grande, poxa, o pentest já deixa de ser o não razoável para ser aquilo o necessário. Então,
Isso tem que se ver. E aí, como é que se pondera isso? Bom, enquanto a NPD não falar nada sobre isso, o judiciário é que vai ter que decidir o que é razoável ou não na hora que tem uma demanda dessa, tá? Já fui em outras situações que, assim, você tem uma empresa, tem mais de 20 pessoas, tem 11 pessoas no setor de TI. Aí você vai lá, não tem antivírus nos computadores, tá? Aí você fala assim, opa, aí você olha assim para a cara do gerente de TI, eu falei, pô, bicho, você tá de sacanagem comigo, né? Ele, não, não, Zé, amanhã mesmo a gente vai comprar. Por quê? Não é desculpa. Não é razoável que alguém de TI tenha um parque de equipamentos e que não tenha antivírus, que é o basicão. Então, qualquer leigo, mesmo que não entenda de TI, vai falar isso. Pô, tu não tinha antivírus? Então, são essas coisas que a gente vai ponderar na questão da segurança, mas tem a questão da adequação. Então, quando se fala de adequação em relação ao encarregado de dados, o que se está dito é isso. O poder público tem que ter, o órgão público tem que ter, as empresas têm que ter, e este encarregado tem que ter a sua identidade revelada e o contato, de preferência, no site. Pode ser outro lugar? Pode, de preferência no site. Tá? Pedro, você vai falar? Você levantou a mão? Duas coisas que eu queria estar questionando, que já que hoje, embora você esteja aí como um facilitador, né, e a gente esteja num debate, normalmente a gente aguarda, mas você falou que não, que você gostaria que já fosse um bate-papo. Então, levantei a mão para isso. Na hora que você coloca aí que precisa de ter um DPO nomeado, tudo bem, no poder público, como é que você enxerga que tipo de impacto não ter o DPO gera na empresa e, eventualmente, que tipo de questionamento jurídico poderia ser feito à empresa, sem ser a NPD, né, para que esse impacto ou essa falta gerasse algum tipo de passivo? Na verdade, o que acontece é o seguinte, vamos para o prático, né? O que a gente tem lá, e aí sim no artigo 6º, tá, como princípio, é que o titular tem que ter acesso aos dados dele. Então, se você garante esse acesso, na questão prática, o DPO, porque o DPO é para facilitar isso, né? Vou falar ali o papel dele. Então, se você deu, questões práticas, não. Agora, se tiver um questionamento sobre estar ou não adequado à lei, você não tem. Você não está adequado porque você não tem essa pessoa intitulada como encarregado de dados, tá? Agora, não ter, a própria lei lá, ela tem o artigo que ela determina que a NPD poderá, né, regulamentar os casos em que a pequena empresa não precisa de um encarregado de dados, e a NPD já fez isso logo no início, que é a resolução número 2. Tá? Então, para pequenas empresas, é dispensado essa nomeação do encarregado. Porque, veja bem, se a gente está falando que todas as empresas fazem tratamento de dados, e se todas fazem tratamento de dados, elas têm que se adequar, imagine o salão de beleza ali da esquina, né, com 2 cabeleireiras, e que fazem tudo, e ainda ter que nomear o encarregado, né, lá das suas fichinhas que ela faz. Ela tem necessidade de adequação? Tem, ela não tem exceção. Tá? De adequação à legislação e obrigação de proteger os dados pessoais e garantir a privacidade dos seus clientes. Tem exceção para ela nisso? Não tem. Até porque hoje até direito fundamental está lá na legislação, está na Constituição, né, na inciso 5º agora, como cláusula pétrea, o direito à proteção de dados é um direito fundamental, o direito à privacidade já estava, e não tem exceção nem para a cabeleireira, que só tem 2 lá, ou se tiver um, o barbeiro, né, ele tem que fazer adequação LGPD e ele tem que estar protegido. Tem que ter encarregado... Oi, fala. Ele ter que fazer, às vezes a gente também pode, do mesmo jeito que não é uma obrigação de PO, ele pode estar criando uma conexão com a não relevância. Porque os dados estão impressos numa ficha que normalmente elas se perdem à medida que o cara deixou de ir lá por 1, 2, 3 meses, o cara joga aquela ficha fora. E às vezes ele nem tem uma ficha, ele tem
um sistema que está no celular dele e aquilo vai apagando e pronto. Então, ele usa recursos que são relativos, né? O WhatsApp, por exemplo. A base está lá no WhatsApp, não está no celular dele. Então, às vezes não tem a relevância que justifica ele ter essa condição. Você acha que isso é razoável ou não? Não, Do mesmo jeito, de que eu não precisa. a adequação não está dita como tem que ser feito, né? Não tem receita de bolo para o que é adequação LGPD. Então, ele pode sozinho, né? E conhecer a LGPD, ele mesmo vai tomar os próprios cuidados dele. Por exemplo, se tiver um problema, mas, Dona Maria, o que você fez? Olha, as minhas fichinhas estavam todas trancadas no armário. Pronto, ela protegeu os dados dela. Ela tem consciência de que ela precisa proteger aquilo e ela tem uma medida de proteção. O que você está falando é qual é o impacto, é risco, né? Matriz de risco. E se vazar aquilo, tem algum problema? Depende do que você tinha lá. O nome e o CPF e o endereço do meu cliente. Às vezes nem tem endereço, né? Alguma coisa. Se isso vazar, tem algum grande impacto? Não tem. É isso que você está falando, não tem. Então, não... Hoje mesmo um colega meu na academia, tá, Dante? Me perguntou, Zé, esse negócio que vazou os dados da Serasa, eu tenho indenização? Eu falei, cara, você vai ter indenização em qualquer caso se tiver um nexo causal entre aquilo que você está falando e o dano. Teve dano? Teve. Você consegue provar que foi desse vazamento? Consigo. Então tem. Porque o Código Civil é simples nisso, né? Todo aquele que der aso ao dano tem o dever de indenizar. Só que você tem que provar, não é assim, né? Vazou meu dado pessoal. Não, você vai lá, ó, teve um vazamento, o meu vazou, e por causa deste vazamento eu tive este problema, que custou tanto. Tem dever de indenizar? Tem. Ok, vamos lá brigar e provar isso, né, diante do juiz, porque também o outro também vai se proteger, né, tem direito, né, ao contraditório. Porque as pessoas, vazou. Não, isso eu já falava lá há muito tempo, antes do judiciário, eu ficava pensando, já tinha participado de uma live, deve estar gravada por aí, que o pessoal falava, o que vai acontecer? Cara, vazar dado não causa dano por si só. Agora, se vazar o dado sensível, eu ainda não vi o judiciário se pronunciar disso, mas para mim, só o vazamento do dado sensível em si, para mim, já é um dano. Então, cabe sim indenização. Agora, vazou CPF, vazou endereço, vazou seu nome, vazou o nome da sua mãe, isso naturalmente, né, normalmente, não vai te causar um dano. Zé Tó, você colocou aí duas ponderações que de repente a gente podia discutir elas um pouco mais a fundo, porque a ideia que a gente tem é que a gente precisa de criar argumentos que impactem. E na hora que a gente aponta simplesmente uma obrigação que ela não gera um risco notório, não gera um risco com significância para dentro da empresa, a gente vira e fala assim: é um problema. Mas aí você um pouco atrás você colocou um negócio, por exemplo, assim, as pessoas estão sem antivírus. E eu colocaria até uma condição a mais. Profissionais liberais que estão utilizando o Windows pirata. Então, na hora que você está usando um sistema não legado corretamente, com as licenças, com as proteções devidas, como é que esse questionamento pode gerar uma ponderação? E qual a responsabilidade que o DPO, por exemplo, teria, eventualmente, num lugar que ele chega e que está tudo pirata? Então, o DPO ele tem que orientar, tá? Não é exceção. E aí eu ia falar, deixa eu voltar lá só para dizer qual é o que está na lei, e aí a gente entrar na prática do papel. Lá no artigo 5º, o 41 da lei, a gente tem: o controlador deverá ser indicado pelo encarregado, a identidade e as informações, né, deverão ser divulgadas publicamente, as atividades do encarregado consistem em aceitar reclamações e comunicações do titular. Então, ele é o canal, tá, do titular. Por quê? Aí, isso aqui vai encostar com o quê? Os direitos dos titulares. Então, para exercer todos os direitos do titular, o canal é o encarregado de dados. Não tem como. Como é que exerce? Vá para o encarregado de dados, prestar esclarecimentos e adotar providências. Então, a atitude de responder é do encarregado de dados. Atitude não, dever, né? E se teve problema, ele tem que resolver.
O encarregado de dados tem que encaminhar isso dentro da empresa. E como ele tem que adotar providências, é razoável também que o encarregado na empresa ele esteja numa hierarquia ligada ali direto aos administradores. Porque eu já fui numa empresa também que ele diz: não, a recepcionista a gente vai colocá-la como encarregada. Que poder que a recepcionista da empresa tem para adotar as providências com a TI, que você pode ter um problema de dados lá na TI, um problema de dados lá no jurídico. Imagina a recepcionista falando para o diretor jurídico, né, que tem uma reclamação ali que ele tem que resolver. Não faz efeito. Tá? Então, o ideal é alguém ali que consiga conversar com todas as esferas de uso. Né? Imagina a recepcionista falando para a chefe do RH que ela tem um problema. Não vai funcionar. Tá? Então, tem que ter claro as atividades para saber porque a gente vai traçando aqui o perfil desse encarregado. Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências. Mais um. Como é que a pessoa que está lá no nível mais baixo, né, um dos mais baixos da empresa, ela vai receber comunicações e adotar providências de um órgão fiscalizador? Tá? Então, outra questão para ter onde que você vai botar esse encarregado de dados. Orientar os funcionários, olha aí, mais um, porque o encarregado é para fora e aqui a gente vê também para dentro. Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Quando eu falo de contratados, estou falando aqui que este encarregado ele vai orientar os operadores, porque às vezes os contratados pressupõe aqui, num sentido mais alto, a empresa contratada. Tá? E executar demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. E aqui a leitura é: quem toma a atitude é o controlador, não é o encarregado. O encarregado toma as providências para esclarecimentos, mas a responsabilidade é do controlador. É ele que efetivamente gerencia a empresa e vai tomar ou não as medidas. Por isso que eu, por exemplo, quando eu faço o meu trabalho de adequação, que a pessoa, você vai adequar a minha empresa? Eu não adequo a empresa nenhuma, quem adequa é o gestor. Eu só te digo, né, te dou orientações como um consultor, como um auditor, né, de pontos de auditoria, de pontos de consultoria, né, te esclareço e digo o que você tem que fazer. Mas quem vai aplicar, você não tem poder sobre seus empregados, né, sobre sócios, aquela coisa toda. Mas eu deixo ali tudo registrado. A minha tarefa é essa, eu sou pago para isso, né? E aí aqui mesmo vai dizendo, parágrafo 3º, a autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, o que ela já fez, inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, o que ela também já fez, conforme a natureza e o porte da entidade ou volume de operações de tratamento de dados. Tá? Então, você vê aqui que não é só o porte, mas o volume. E aí, voltando aqui para a parte prática, lembrando que a primeira multa que a NPD aplicou foi a uma microempresa, e uma das multas foi porque ela não tinha encarregado de dados, sendo que ela era uma microempresa. Mas por quê? Ela tinha um grande volume de tratamento de dados. Então, a NPD exigiu dela o encarregado de dados e ela não apresentou. Então, são essas questões que a gente tem que olhar. Porque, por exemplo, fala, Hugo, depois eu continuo aqui. Zé Tó, é o seguinte, no caso das pequenas empresas, realmente o ANPD falou que não precisa do encarregado nomeado, mas tem que nomear um responsável, né? E aí, esse responsável, de todo jeito, ele vai ter que ter um conhecimento da empresa e tem a sua responsabilidade também, né? No caso, de toda forma. Por exemplo, como você falou aí, teve o vazamento de dados. Aí ele tem que ter esse treinamento para poder saber o que ele vai fazer quando tem esse treinamento, esse vazamento de dados, né? Então, de certa forma, é um DPO também. Só não tem a questão do vínculo de encarregado de dados colocado como a lei estabelece, eu acho que por questões de custo, né, para as pequenas empresas. Mas, no fundo, ele vai ter também essa função primordial ali, né? É só isso mesmo. Não, tá certíssimo, porque o fato de não ter o encarregado, alguém tem que responder pelos dados, né? Nem que seja o dono, a dona Maria Cabeleireira, foi o que eu falei, ela é dona, responde tudo, né? Não tem como, o empresário, ele é o responsável.
né? Então, não tem um controlador nomeado, um encarregado nomeado, mas ele tem responsabilidade, ele tem que responder. E aí, o que eu queria Acho que é falar é que é trabalho, né, justamente isso. você está falando aí, né, Zé Tó? Só te interrompendo, acho que aí que entra o trabalho que você está falando, né, da implementação, assim, eu vou adequar a sua empresa, né? Quer dizer, não, a gente vai te orientar, né, os consultores, nós vamos orientar vocês como vocês devem proceder, mas quem tem a gerência da empresa são os donos lá, os diretores, né? Sim. Né? E isso, para a prática, né, o encarregado de dados também é interessante que ele tenha tudo documentado. Ele orientou, porque tem responsabilidade. Se ele foi nomeado como encarregado, ele tem responsabilidade da orientação, né? Aquele papel todo que está ali na lei, ele tem que fazer. E ele No pode ser mínimo, ele tem responsável que documentar isso, né, Zetor? por tudo, sempre. Eu, então, que sou documentalista, documento para mim é essencial. Tá? A gente não tem isso como valor, né, na nossa cultura brasileira, e aí isso eu posso falar que não é nem uma questão Rio de Janeiro, eu vejo isso pelo país todo, né? A gente não documenta as coisas, né? Só chega no nível mais alto, né? O que é diferente, né? Na Europa e na América do Norte, onde o documento é essencial, né? Desde a Revolução Francesa, documento da Idade Média, né? A alta casta, né? Claro que os pobres nunca precisaram disso, mas a alta casta, para decidir se o castelo é seu, se o reino é seu, depende de um documento, né? Antes de a guerra, primeiro a gente lê os documentos. Aí tem os abusados que não obedecem o documento e vai para a guerra. Mas tem o documento, tem o anel do rei para selar o documento. Então, assim, o documento é importante, né? Os bancos começaram, né, com essa questão da documentação. Então, o documentar, né, a diplomática, que também é uma das, por exemplo, ciências daí da documentação, né, que é para verificar se o documento do rei era real, se a assinatura dele é mesmo. Então, tinha especialistas para verificar, porque tinha uma validade imensa aquilo que está escrito. Pode ser falso. Então, tem um profissional especializado na Idade Média para verificar se o documento é falso ou não. Então, para mim, documento é essencial. Tem que documentar tudo e o encarregado tem que fazer isso. Ele tem que documentar. E aí, como a gente estava falando do encarregado, uma das primeiras coisas é dizer quem é o seu encarregado. E aí eu vou dar 3 exemplos aqui, tá? O site da L'Oréal, se vocês forem lá, tem política de privacidade. Não consigo achar quem é o encarregado de dados. Logo, para mim, a L'Oréal é uma empresa que não está plenamente adequada à LGPD, porque faltou. Está lá, a lei está dizendo que tem. Eu tenho contato do DPO, eu tenho política de privacidade, mas eu não sei quem é o DPO. Tá? E é uma empresa grande. Aí eu vou lá na Alterdata, tá? Que é uma das maiores empresas de TI que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, e acho que já é uma das maiores do Brasil também. Tem. Né? Tá lá. Tem a política de privacidade, tem o DPO, tem o contato dela. Tá? Eu visitei essa semana, né, o DPO do Flamengo. Então, agora fui lá também. Entrei aqui no site, tem política de privacidade, e está lá o nome do Leandro, que foi a pessoa que eu fui conhecer. Eu sou vascaíno. Fui lá bater um papo com o DPO. Meu filho ficou assim, você foi fazer o quê no Flamengo? Filho, eu fui conhecer a empresa, tá, e conversar com o par lá, trocar figurinhas. Isso é diferente. Ele continua flamenguista, eu continuo vascaíno, nada mudou. Né? Fui muito bem recebido. Né? E ter essa conversa, né, com os encarregados de dados, né, é muito interessante, que aí a gente vai ver na prática. Né? Por exemplo, do Flamengo já tem uma demanda do público grande, porque eu também converso muito com o Daniel Beltrán, que é o DPO da Eletrobras, e eu falo, e aí, tem muita demanda do público? Ele falou, não, Zé, ainda minhas demandas ainda são internas, aquela orientação dos empregados e dos contratados. Que eu falei, depois que você orientar todo mundo, a empresa é enorme, a Eletrobras, obviamente, né? Então ele tem um trabalho gigantesco. Né? Quando acabar, vai ficar mais suave. Aí ele já tinha falado comigo, não, Zé, eu acho que quando a gente acabar o trabalho interno, é o tempo do público também se conscientizar mais, e aí começam as demandas de fora. Então, é um trabalho que não para. Então, realmente, eu também acredito nisso, né? Que com o tempo vai se divulgando mais, né, para o grande público a questão da privacidade, e elas começam a procurar.
entendeu? Já vão começar a se orientar, a perguntar. Você vê que na academia o cara já pergunta alguma coisa. Ah, você trabalha com dados. Então já vai criando esse movimento, né? Eu lembro que acho que foi com o Dante, né? Que ele falou, mas tem tanto. Não, não, foi, não sei se foi o Dante Orozimbo, que falou, mas tem tantos dados, parece que isso não vai funcionar. E eu lembro que eu falei, cara, tem um processo aí, né? Aos pouquinhos as pessoas vão começar a buscar, as empresas vão se adequando, é um saco sem fundo, olha, vê o negócio, dá uma melhoradinha aqui, o outro melhora o outro ali, né? E aí você vai vendo, né? Eu fui me cadastrar na academia, o cara falou que não era para eu botar o indicador, que não estava funcionando, que era para eu botar o outro dedo. Eu falei, mas por que não está funcionando o indicador? Ah, porque está aparecendo aqui que a digital é de outra pessoa. Eu falei, não, a digital é minha, quem é a outra pessoa que está com a minha digital? Aquela empresa tem que me dizer, o dado é meu, e ainda o dado pessoal sensível, um dado biométrico. Entendeu? Então, a gente vai começar assim, cadê a política de privacidade dessa academia para me dizer o que está acontecendo com a minha digital? Entendeu? Tem outra pessoa usando minha digital, olha o perigo. Né? Então, tem essas questões que a gente vai. E aí, nessa questão de quem tem que dizer primeiro nomear o encarregado ou não, a gente já viu, né? Não tem, todo mundo tem que ter, a exceção a NPD já deu para pequena empresa, desde que não tenha um grande volume de dados. Porque, por exemplo, tem clientes que eu já fui, cara, a estrutura tem 10 pessoas. A gente aqui não precisa do encarregado de dados. Mas é uma entidade nacional. Uma entidade nacional pressupõe que você tem uma representação ali para falar nacionalmente. Então, coloque o encarregado de dados. Fui na outra também, a estrutura tem 20 empregados, mas a quantidade de dados pessoais que você tem impressos e no digital é muito grande. Nomeie o encarregado de dados, que isso pode dar problema em algum momento, tá? Quem mais que eu já fiz isso também? Teve uma outra também, cibersegurança. Cara, só pela atividade que você tem, nomeie o encarregado de dados. Estrutura pequena, mas a quantidade de dados que vai trafegar é a orientação desse consultor aqui. Nomeie o encarregado de dados e coloca lá. A gente vai colocar na política de privacidade. Entendeu? Então, isso, a gente tem que olhar para a lei, olhar para o negócio e falar, faz sentido ter? Nomeia. Nomeia, treina, conste lá como a pessoa, né, evidencia as coisas. Ah, não tem conhecimento, contrata uma assessoria para ajudar, mas nomeia. Tenha lá essa coisa toda. A outra tem 200 empregados, carregados de dados nomeados. Ah, não tem treinamento, treine. Contrate uma assessoria para te ajudar. Se foi aquela pessoa da empresa que foi colocada, mas não tem contrata, né? Mas nomeia o encarregado, contrata uma assessoria. Então tem essas questões. Perguntas até aqui? Dê exemplos. Essa condição que você colocou da L'Oréal e da. Você imagina que isso pode gerar um problema, Zé Tó? Você acha que que tipo de passivo? Porque a gente precisa de entender um pouco o tamanho do problema e do risco, né? Uhum. Eu acredito assim, se falo que os contratos são aquelas coisas, eles existem para quando alguma coisa dá errado. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui da L'Oréal porque está público, tá, gente? Não é meu cliente, não estou falando daquilo que está público, está no site. Então, me sinto muito à vontade de falar, né? Até porque a L'Oréal é uma empresa grande, né? É uma multinacional, e a gente está falando de uma questão que é legal. Eu estou dizendo, está adequado ou não está adequado, tá? Não está lá o nome conforme tá na lei. Tem uma política de privacidade e não está lá. Ok. Tem algum problema para o grande público? Não, ele tem um contato de acesso ali, tá? Mas a ANPD pode entender que não está da forma adequada como a lei mandou. O órgão fiscalizador é ela que vai decidir se aquilo ali é um grande problema ou não. Porque o que eu digo é assim, quando se faz a legislação, não dá para o legislador ele pensar todas as possibilidades de problema. Então pode ser que a L'Oréal ali nunca tenha um problema com isso, nunca ninguém vá questionar oficialmente, nunca ela tenha que responder. Então é aquela coisa que você fala, na prática, nunca vai ter nada. Agora, pode ser que tenha um problema na L'Oréal, pode ser que a NPD queira falar com o encarregado e ela diga, mas eu não sei nem quem é a pessoa com quem eu vou falar, e
ali crie uma sanção, alguma coisa baseada, porque não está adequado. Porque quando a lei diz isso, você não fez, ela pode sancionar, entendeu? Então, é separar isso do que está escrito, do que é o fático, né? No direito, a gente fala muito que tem, a gente fala muito, né? A gente fala do direito objetivo, que é aquilo que está escrito lá, e o subjetivo, quando ele encaixa em você, né? Vamos dizer assim, está lá escrito para todo mundo, tem que ter. Mas quando é que ele está subjetivado? Quando vai chegar a hora que eu vou precisar olhar para a L'Oréal e falar: cadê o encarregado de dados? Aí subjetivou, e aí que a gente vai ver o que acontece, e aí que muitas vezes não tem todas as respostas a essa pergunta, então a gente vai levar para o órgão que decide. O que pode dizer: não, isso é besteira, que nem você tá falando. O outro pode ter a mão mais pesada: não, tem problema, entendeu? E aí é porque não está escrito. Isso que você está perguntando não está escrito ainda, entendeu? O que acontece? Esse é um problema, Zé Tó, que eu acho que às vezes a gente fica buscando que a NPD tome uma atitude, e se a gente, se os advogados começarem a entender aonde tem uma pegada, por exemplo, uma questão trabalhista, falando da falta de proteção, né, dos dados, se isso começar a ser apropriado em algumas causas, pode ser que as coisas comecem a andar de forma diferente na motivação de fazer. Na verdade, isso aí, já que a gente está num grupo de estudo e prática, essa coisa toda, é meu principal mote de venda do meu serviço. Porque, inicialmente, as pessoas falam: ah, porque vai ter multa de 50 milhões. Eu já ria disso, né? Porque eu falei: gente, Dona Maria lá não vai pagar 50 milhões, se ela tiver 50 milhões, ela está feliz da vida. Entendeu? Então isso não existe, e aí eu fico muito feliz que depois a Viviane Maldonado também já fez palestra, já falou sobre isso. Gente, na prática isso não acontece, não vai ter, o empresário não está com medo disso, o empresário não vai sair correndo para se adequar à LGPD porque tem uma multa de 50 milhões, ninguém vai pagar a multa de 50 milhões. Isso Viviane falando, e que eu concordo. Então não é por aí. Os meus clientes que são num porte menor, né, a gente está falando aí de clientes de 650 empregados, 200 que eu já fiz, e outros muito menores, né, com 10 empregados, eu falo assim: cara, vocês têm que se esforçar muito, mas muito, para ganhar uma multa da NPD. A gente está falando de uma autarquia, gente, de 100 pessoas, cento e poucas pessoas, para fiscalizar dados, né, de milhões de empresas espalhadas pelo Brasil todo. Então, para uma pequena empresa, ela conseguiu uma multa, ela se esforçou para caramba, entendeu? Para ganhar essa multa, para ficar no olho da NPD. A NPD já falou, agora eu não sei, estou desatualizado, mas da última vez que eu vi eles falando, eles estavam com mais de 6 mil processos para analisar, são 100 pessoas. 100 pessoas para tudo, né? Não só para analisar processo, tá? Então, é uma coisa que tem que ser feita devagar, com muito cuidado, porque você está botando multa, tem que dar o contraditório, tem tempo as pessoas responderem, né? Se defenderem, essa coisa toda. Então, assim, não vai dar conta. Agora, as grandes que estão no olho do furacão, como eu já falei aqui, o Flamengo, porra, qualquer problema ali, o Leandro lá tem um problemão. Entendeu? É muita gente falando em nome do Flamengo, mais do que o que eles realmente têm, entendeu? Mas até provar que focinho de porco não é tomada, né? Tá lá ele com a equipe, né? Que não está sozinho, ele tem uma equipe, né? Eu acho que a empresa se estruturou bem ali para responder e já tem demanda de público mesmo, tá? Fala, Hugo. O Zetó, nessa linha aí, mais um pouco, né, fugindo, né, assim, das empresas tradicionais, os bancos, né, eu tenho visto aí os bancos agora começarem a sofrerem por vazamento de dados, até não por culpa direta deles, né, mas sim golpes, né, desses golpes em que as pessoas estão caindo. E a gente está vendo aí decisões já que estão colocando o banco também como, assim, não só, né, excluindo a culpa do banco, não, até incluindo os bancos também. Ainda está bem conflituoso ainda na jurisprudência, mas essa questão do vazamento de dados e o Pedrinho falou ali, né, com relação a questões trabalhistas, né? Assim, então, assim, a NPD em si, né, ela não vai ter esse poder de fiscalizar todo mundo e aplicar multas, né? Não é essa bem a ideia. Mas em nível de grandes empresas, os bancos, eu tenho observado isso, não sei
né, em razão... Não é nem bem só vazamento de dados, mas também golpes em que as pessoas caem, são induzidas e vão dentro do próprio estabelecimento do banco e entendem que o banco seria responsável por segurança dessas pessoas, né? E questão do boleto bancário, que até o boleto bancário, se as pessoas estão assim pagando o boleto bancário falsos, é porque os hackers tiveram acesso àqueles dados daquela pessoa e ela pagou o boleto. E teve um caso recente aí em que uma pessoa queria pagar o financiamento dela, né, à vista do veículo, e mandaram para ela o boleto. E o boleto, ela pagou, quando ela foi ver, ela estava pagando, caiu no golpe. Então, alguém teve acesso a esses dados dela ali, né? Então, aí, talvez isso já comece a modificar É. também o ponto de vista. Na verdade, em relação aos bancos, já que você trouxe isso especificamente, o que aconteceu foi o seguinte: os bancos são poderosíssimos, né, obviamente, tanto é que, relação ao banco, o inciso 10 do artigo 7, a hipótese de tratamento legal, não existe na Europa. O nosso inciso 10 não tem equivalente na GDPR, né? A hipótese de tratamento de dados para fins de defesa do crédito. No Brasil tem. Então, os bancos, o que ele tem seus dados? Defesa do crédito. Foi você que deu o consentimento? Não, ele já pegou isso na grande rede, utiliza disso, tem mais dados do que o que você deu, né? Porque no meu banco eu tenho conta há mais de 20 anos, né? Nunca informei que eu tenho empresa lá, mas ele sabe todos os meus CNPJs. Entendeu? Por quê? Se eu for questionar, mas por que você tem meus dados? Ele vai dizer, hipótese de tratamento legal, defesa do crédito. Ok, está na lei, né? Vai lá. Agora, o que tem acontecido, né? A gente mexe na estrutura jurídica do Brasil. A gente tem a proteção dos dados pessoais como um direito fundamental. Então, os bancos que sempre foram muito fortes, a FEBRABAN é uma federação muito forte, né? A FEBRABAN, a Fiesp, né? A Fierj. A gente tem instituições muito fortes no Brasil, sim. CNBB, né? E que tem uma grande influência tanto de opinião pública como no parlamento, tá? E aqui, eu até que você estava falando um pouco de política, eu falo assim, que o lobby, né, para mim, que no Brasil eu falei, o lobby. Gente, lobby é o normal. Eu botei lá um representante meu, entendeu? Para defender meus interesses. O problema é a classe mais baixa que não tem seus lobistas, né, que os defendam de fato. Mas os grandes estão lá fazendo lobby nos corretores para que seja aprovado coisas de seu interesse. E, para mim, eu acho isso natural e legítimo. Afinal, eu boto um representante lá, né? A gente aqui, como pessoa física, não entende esse papel. Eu boto um representante para me representar, né? Dentro do meu interesse, aquela coisa toda. Isso não vejo nada de proibido nisso. O como se faz isso é que pode se questionar. Mas, saindo desse assunto, o que aconteceu é que os bancos eles sempre conseguem ganhar tudo, essa coisa toda, por causa dessa força que eles têm, né? Um poderio de dinheiro. Mas com a LGPD, o que aconteceu? O STJ, recentemente, definiu que o golpe sofrido por causa de dados, que o golpista só teria informação a partir do banco, para aplicar aquele golpe, é de responsabilidade do banco, porque isso é vazamento de informação. Então, isso já dá uma abertura, né, enorme para os casos de golpe. Por quê? Tem que proteger os dados pessoais das pessoas. Então, como é que a pessoa teve acesso que o cara tem um empréstimo que queria pagar? Teve um vazamento de dados. Foi tecnológico? Às vezes não. Às vezes foi o meliante dentro da própria agência, o empregado, que fez. Alguém é responsabilizado lá dentro, né? Ninguém se sabe. Mas é o banco. O banco treinou, o banco tomou conta, o banco viu isso, então é dele, tá? E eu vou mais. O hospital agora, né, que talvez seja um caso que eu vou ter que entrar judicialmente. A pessoa está acamada, está doente, está um tempão lá, recebe um telefonema, se identifica um médico, toda hora tem um médico que entra no quarto, tá? E aí chega liga para a família e fala que tem um procedimento, que ela está com um câncer, tem que ligar, tem que fazer um procedimento rápido, então que adiante o dinheiro, que depois o plano de saúde vai compensar. Você acha que a pessoa pensa? Na hora, a pessoa fez o pagamento do doutor, que se identificou, entendeu? E depois era um golpe.
o hospital. Ah, mas aí, cara, como que a pessoa sabe que você está no hospital, o que que você tem, o telefone da sua família e tal, e vai dizer isso? E com o nome de médicos que são da casa. Hospital, não deu segurança. E às vezes a segurança, gente, é na portaria, não é segurança tecnológica, tá? Porque é muito isso. Quem é de TI acha que a segurança é só a cibernética, né? O jurídico acha que é só fazer as cláusulas do contrato e a política de privacidade. Cara, mas você tem que olhar o todo. Tem a câmera, tem como que aquele segurança é treinado para a pessoa entrar, né? Tem como que a pessoa fala do paciente, o prontuário médico que fica em cima da cama, entendeu? Com todos os dados sensíveis do paciente, e qualquer um entra naquele quarto do hospital. Então tem muita coisa para olhar de acordo com cada negócio, tá? Porque também tem isso, cada negócio tem problemas diferentes. Fala aí, Pedro. Zetor, são duas questões. Uma, o Hugo colocou a questão do boleto falso, e eventualmente, em TI, a gente já viu que isso pode estar no vírus que está na máquina do usuário. Então, essa informação cabe uma perícia. Eu não sei como é que isso vai ser visto, porque quando você vai lá e pede, quando a gente fala de, por exemplo, de criptografia do WhatsApp, a ferramenta está criptografada de ponta a ponta, mas nas duas pontas não está. Então, na ponta do destino ou na ponta da origem, não está criptografado. E, eventualmente, o usuário, ao receber o boleto, ele teve a informação trocada na própria máquina dele, na hora que ele foi imprimir. E é claro que uma das questões de segurança que tem sido colocada numa concessionária, o cara falou o seguinte: olha, eu só aceito receber se for transferência bancária para o meu Pix, para o Pix da empresa. E aí eu emito a nota fiscal. Então não tem nem boleto mais. O cara foi se protegendo para evitar esse tipo de transtorno. E até para não ter também, não identificar, porque às vezes as pessoas chegam lá para pagar em dinheiro, para falar assim: olha, aqui a gente não recebe em dinheiro. Você tem que fazer, porque eu preciso te comprovar, tem que ter rastreio do dinheiro. Então, existem já boas práticas. E a questão do boleto, com a popularização, você cria esse problema, porque na maioria das vezes o cliente ele está indo pagar numa concessionária, né, numa lotérica, então ele nem tem acesso aos dados. Se o caixa não tiver preocupação de falar assim: olha, você está pagando um financiamento, por exemplo, do Bradesco, mas a empresa que está aparecendo aqui é a XPTO. E aí o cara fala assim: então não paga não, porque eu vou ver o que é. Ninguém nem lê. Ele só bateu o olho, valor, comparou e mandou ver. Então, essa questão do boleto falso ainda tem esse problema, que às vezes vai caber perícia e pode ser questionado. Agora, na hora que a gente estava falando aqui do vazamento de dados, por exemplo, no banco, você falou bem do banco e depois você falou do hospital. Imagina no banco, por exemplo, quem é aposentado, e aí quem vazou os dados, porque na hora que uma pessoa aposenta, ela começa a receber ligação de financiamento, de emprestar dinheiro, de fazer desconto em folha. Então, quer dizer, como é que alguém já ficou sabendo disso e começa um marketing comercial agressivo para cima daquela pessoa? Então, isso pode ser um questionamento. Você virar e falar o seguinte: olha, deixa eu saber quem é que está fazendo isso, para saber onde que essa pessoa buscou esses dados, para eu poder responsabilizar. Isso pode ser uma vertente que pode culminar. Da mesma forma, cartão de crédito que você recebe sem pedir. E ele já vem liberado. Então, por que o banco te mandou um cartão de crédito e por azar você abriu e aí o cartão está valendo e aí você já começa a gerar conta para você de assinatura? Então, são detalhes que eu acho que a gente vai ter que se apropriar disso para isso virar um passivo para esses quem faz, né? E quando você falou do hospital, ainda é mais crítico, né? Porque num hospital a gente tem vários serviços, tem um serviço de hotelaria, tem um serviço de restaurante, tem um serviço de ambulatório, tem um serviço de laboratório, tem um serviço do centro cirúrgico. Então você tem lá uma quantidade de gente operando e que, se não tiver um controle preciso, isso que você falou é perfeitamente, é mais justificado, porque aí não cabe nem perícia, né? Porque se alguém teve acesso, foi lá e justificou de fazer uma cobrança, aí ele teve acesso aos dados. Então, agora... Hein?
E dados sensíveis, lembra que eu falei? Vazou o dado sensível, por si só já tem um dano. E essa parte que você colocou, no hospital, praticamente não cabe perícia, porque houve uma pessoa que teve acesso, que sabia o que está sendo feito, que sabia que aquele caso vai ser tratado com algum procedimento, então ele falou com lógica, e aí ele recebeu, por quê? Porque ele teve acesso. Agora, no caso do boleto, vale uma discussão em cima disso, porque às vezes a perícia vai dizer que lá na ponta, lá no usuário, estava falho a segurança e foi trocado lá na ponta, não na origem, né? Que é um problema, né? Só lembra que juridicamente, né, a ampla defesa e o contraditório são princípios do direito. Então, toda vez que tiver, o outro vai se defender e vai ter a possibilidade de provar que não foi ele, tá? Então, o que se diz agora é que o banco tem responsabilidade também. Mas claro que o banco vai dizer, ó, nesse caso aqui não fui eu por causa disso, disso, disso. Porque também já aconteceu isso, já teve um problema com o boleto de uma outra empresa, questão de boleto. A empresa identificou que tinha um problema, ligou para a empresa e a resposta da empresa foi: aqui está tudo ok, não teve nada. Aí ferrou. Então, aí eu falei para ele. Aí eu falei, é bem pontual, né? olhe para a sua. Pode ser que a outra não tenha feito o trabalho direito, ok? Mas diante dessa fala, você também tem que provar que no seu não tem nada. Mas, por exemplo, se você fez. Então, se tiver um questionamento, vai pesar para você. Mas numa perícia, você poderia questionar se o computador do lado de lá está licenciado e tem antivírus? Sim. Se é perícia, pode. Pois é. E aí, em uma condição dessa, você cria um a favor, né, de quem está virando e falando assim, olha, eu emiti e outra. Eu gerei como se fosse um DDA. Se você tivesse pago pelo DDA, não teria problema nenhum. Porque você foi lá no seu banco e pagou. Mas aí o cara vai falar assim, mas eu não tenho DDA, eu nem sei isso, eu pago lá na lotérica. Aí é sal. E eu ainda pedi para o cara do Xerox imprimir o boleto. Mais sal ainda, entendeu? Então, às vezes, a gente está numa situação que o usuário se coloca na condição de muita vulnerabilidade. Né? Tudo bem, falta conhecimento, né? Mas é o que você acabou de dizer, é a questão do contraditório. Mas aí quando a gente está falando de legislação, né? Aí eu não consigo não ter o olhar jurídico, né? Porque eu sou advogado, que é aquela coisa, cara, o direito não socorre a quem dorme e você não pode dizer que não conhecia a lei. Né? Por isso que existe um Diário Oficial da União para se publicar todos os atos públicos. Obviamente que ninguém fica lá que nem um tarado lendo, né, as 3 seções do Diário Oficial da União, mas o que se pressupõe está tudo ali. Está publicado e todo mundo tem acesso. Entendeu? Então é o tipo de coisa que não pode se defender, se esquivar disso de dizer não sabia. Em relação à legislação, isso não existe. Zé, eu acho que essa questão do inocente por ignorância, ela não existe. É verdade. Por ignorância, se você não sabe, ela devia ser o saber. Eu estou vendo aqui que o Carlos Eduardo fez alguns comentários, né? Você não quer falar, não, Carlos? Você não quer abrir o seu microfone? Pode falar, Carlos. Está mudo ainda. Aí. Bom dia, senhores. Bom dia. Bem? Interessante, porque essa discussão é muito rica, né? E ela é muito ampla. Realmente há necessidade de se analisar uma série de aspectos, né? O que eu coloquei aqui, por exemplo, quando você falou com relação a uma empresa ter um DPO nomeado lá no site e outra não ter, né? Aí, talvez alguns aspectos façam uma ser impelida a fazê-lo de forma mais rápida do que a outra, né? Talvez, né? Por exemplo, no caso a Alterdata, uma empresa de tecnologia, e ela lida com uma série de dados no dia a dia, né? Até massivos mesmo, né? Com seus clientes. Talvez isso tenha feito se sentir mais responsabilizada, né? E
se resguardar, né, para poder colocar um DPO e nomeá-lo lá. O outro aspecto do que a L'Oréal, né, com relação à L'Oréal, fora aspectos culturais, né, que, sei lá, eu não sei, eu tenho uma experiência assim, com empresas francesas e é um negócio meio estranho, essa galera da França, mas tudo bem. E o outro aspecto é essa questão, legal, eu nomeei um DPO, mas e aí? Ele está realmente fazendo o papel que ele tem que fazer, né? Eu acabei de finalizar um projeto numa instituição esportiva, que tem um cara lá, ele foi inclusive o gerente de projeto do lado do cliente, né? E ele o DPO nomeado, mas fazer o papel mesmo de DPO, difícil, É, nomeou, ele tem lá a né? responsabilidade. Isso a gente E não. aí, e aí indo para essa questão de a responsabilização, né, tal, bancos, né, como comentou o Hugo, é uma questão de também, logicamente, que vai ter que correr todo um processo de avaliação, de análise, porque, em geral, você não sabe se aquilo foi provocado por engenharia social ou por vazamento mesmo, né? Muitas vezes é essa questão mesmo de engenharia social. Então, o cara, sabemos que hoje no Brasil os CPFs de milhões de pessoas estão disponíveis e aí, né, inclusive já ocorreu um vazamento da própria Receita Federal. Então, e aí, o que que nós fazemos, né? Então, os caras são muito engenhosos com relação a isso e aí pode o banco também estar sendo vítima dessa situação. Sim. É porque muitas questões se misturam, né? A gente estava aqui falando só do DPO. A L'Oréal tem DPO, tá? Eu não disse que ela não tem. Ela tem lá o site, ela diz que tem. O que eu estou dizendo é que é um detalhe de adequação que a lei diz identificado e com contato. Eu tenho contato, mas eu não sei quem é. Então, como aqui é um grupo, né, mais de prática, é que a gente, quando for fizer as adequações, não é dizer que tem um e-mail, um contato. Se tem encarregado, é quem é o encarregado. E aí eu dei esse exemplo. Eu peguei aqui algumas empresas grandes, né? Eu entrei aqui rapidinho, deixa eu ver como é que está a situação deles. Então, o do Flamengo é o Leandro, o da Alterdata é da Natália, quem é da L'Oréal? Mas tem um e-mail, ele tem DPO, ele tem privacidade bonitinha, né, bem escrita ali, como é que eles fazem, né, com uma carinha bacana, que eu acho muito legal, mas faltou esse pedacinho de adequação, porque a gente está falando de adequação LGPD, né? Então a lei tem lá um termo e não estava lá, tá? É mais isso. E na questão dos bancos, dos boletos, a engenharia social, ela também é um vazamento, de alguma forma, né? Porque quando a gente está falando de segurança da informação, lembra que pressupõe tecnologia, processos e pessoas. Então, a engenharia pessoal é aquela falta de segurança da informação que afetou o fator pessoas, que para mim é o mais arriscado, na verdade. Então, por isso, treinamento, o tempo todo, entendeu? Um teste de vulnerabilidade, ele pode ser feito, inclusive, com teste de... Na Petrobras, a gente teve isso. O teste de vulnerabilidade da Petrobras foi enviar para todos os funcionários e-mails com links, entendeu? Para verificar quantos entravam. E quando você entrava no link, você ganhava uma mensagenzinha dizendo, tá vendo? Se isso aqui fosse do vírus, isso aqui é só um teste, se fosse um vírus, você teria caído e infectado a sua máquina. Isso é teste de vulnerabilidade. A Petrobras não identificou todo mundo que entrou no link, porque não precisava, não era esse, mas ela fez um percentual. Né? Olha, 10% da nossa empresa cairia num processo desse. Isso é teste de vulnerabilidade. E feito através de engenharia social. A gente foi muito treinado. Então, várias possibilidades, entendeu? Nesse sentido, por exemplo, aí estamos falando de algo intraempresa, né? Porque quando estamos falando de um banco, por exemplo, e com relação aos seus clientes, já é uma coisa um pouco mais complexa, bem mais complexa, na verdade, e isso traz uma necessidade de você educar também o seu cliente. Porque Sim, aí, sim. como comentei na quinta-feira passada, somos tão fortes quanto ele o mais fraco,
Eu adoro essa E frase. nesse, né? E então, esse elo mais fraco, realmente, no caso dos bancos, é o cliente, né? E muitos clientes desconhecem um mínimo de segurança da informação. E isso traz problemas muito sérios. Então, por exemplo, com relação à Petrobras, eu trabalhei numa empresa de energia do mesmo setor da Petrobras, e os caras são rigorosíssimos, né? Muito. Quando eu entrei na empresa, eu passei 15 dias mergulhado em treinamentos e em verificações desse lado da segurança da informação. E depois fiquei durante 3 meses recebendo e-mail quase todo dia, né? Que era e-mail interno, mas fake, né? Para testar os meus conhecimentos. Fora que eu fiz um teste também, né? Depois do treinamento, e que eu deveria passar nele ou de primeira ou no máximo na segunda tentativa. Se eu errasse na segunda tentativa, eu estava demitido, estava na rua, né? Então, assim, não se admite mesmo nenhuma falha numa empresa como essa que tem um risco gigantesco, né, ao ter dados sequestrados ou o que que seja, né? Então, e aí é uma questão que realmente eu acho que isso tem que ser uma pauta para todas as empresas, né? Não importa o tamanho, né? Recentemente, em novembro passado, teve o caso de um amigo meu que mora em outro país, e a empresa que ele trabalha sofreu um vazamento, né? Sofreu um ataque, os caras entraram, né? Bloquearam o acesso aos dados, tal, tudo mais. É uma empresa relativamente pequena, um escritório, né, que presta assessoria e tal, mas foi um Deus nos acuda. Os caras conseguiram, graças a Deus, resolver as situações lá e tal. Mas então, tem que ser algo que tem que ser disseminado mesmo. Não, tem um trabalho grande aí. Muito grande para ser feito, de educação como um todo, né? Eu digo até que vai além da segurança da informação, mas é para outro assunto, outros grupos também, né? Tem que pensar em segurança de muita coisa. Pedro, Dante, eu tenho outra reunião agora. Não, tá fechado. É 9h59. Vou fechar aqui. Tá todo mundo tranquilo, gente? Todo mundo saneou bem as dúvidas. Eu acho que hoje foi uma discussão até mais legal em termos de GPO, que a gente falou de algumas questões que são importantes da gente gerar como argumento e base, né? Essa questão do hospital, essa questão do banco, né? Essa questão do boleto, eu de vez em quando tenho discutido isso com o Hugo, é sempre muito bom a gente estar recuperando isso. Vou estar aqui, se está todo mundo ok, posso parar a gravação? Sim. Então, estou parando a gravação aqui e vou fazer uma foto. Pode fazer a foto. Agradeço aí pelo convite mais uma vez. É sempre bom estar com vocês, cara, porque tem essas coisas práticas, eu gosto muito. E, Dante, fala logo essa... Deixa eu fazer um negócio. Eu vi que você foi condecorado aí por uma questão de empresa com maior influência. Eu? Eu vi lá no LinkedIn que você teve um registro lá celebrando que você está em todos os estados, uma questão assim. Não, mas aí eu não fui condecorado, eu só falei, né? Fiz o meu marketing. Ô, Zé Tó, o que você falou, Zé Tó? Parabéns do mesmo jeito. Obrigado. O que você falou? Eu falei que qual é o dia que você vai chegar aqui no Rio? Eu vou chegar. Tem que ser em julho, né? Aqui, eu vou fechar a gravação aqui, peraí. Fecha aí. Beleza, pessoal.